Paz do Senhor, irmãos. Ô, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu não sou muito boa para pregar, mas depois daquela palavra de domingo, eu falei, não, eu tenho que fazer a vontade do Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor, me capacita. E irmãos, eu venho com bastante alegria, mesmo sabendo que há muitos pastores, feras aqui em nosso meio, né? A gente fica meio tremendo nas bases, né, gente? Mas, se o Senhor nos concedeu essa oportunidade, o Senhor nos capacita. O Elton falou assim, ora a Deus, para Deus te conduzir, que é Ele que é o dono da palavra. Então, Deus já falou muito ao meu coração, e que nessa noite venha falar ao seu coração também, porque a palavra não é minha, é do Senhor. E essa palavra é tão poderosa, ela vai de encontro ao nosso coração, e ela é transformadora. E nós vamos falar de uma passagem da Bíblia, e tem um versículo que é o meu preferido. Esse versículo aqui, que está em Romanos 12, muito conhecido pela igreja. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Amém. Aleluias. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Romanos 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Que exerce misericórdia, com alegria. Amém? Vamos só agradecer a Deus pela palavra? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Poderosa, viva, que entre em nossos corações, ó Deus, e transforma as nossas vidas. Cumpra, Senhor, a Tua vontade em nós. E que sejamos, ó Deus, transformados. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre nós, ó Deus, esta semente tão poderosa, e que ela venha florescer para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Então, irmãos, o versículo que eu mais gosto dessa passagem é o Romanos 12, do 1 e o 2. Eu sempre falo ele lá na escola onde eu trabalho, e quando eu estava preparando essa mensagem, depois Deus trouxe ao meu coração que talvez algumas pessoas que eu falei esse versículo não conseguiram compreender da mesma forma que talvez nós vamos compreender nessa noite. Mas por quê, Elaine? Todo mundo tem capacidade de compreender, não é verdade? Mas como foi falado aqui nessa noite, nós temos um diferencial, não por nós mesmos, mas pelo que o Senhor fez por nós. E o que o Senhor fez por nós, no sacrifício da cruz, nos tornou filhos salvos, e nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Aleluia. E eu falava com
com toda a alegria do meu coração, e eles ficavam assim, Aí a palavra, né, enche o coração de alegria, e eu falava assim, gente, vocês querem viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Aí todo mundo respondia lá, é claro, professor, é claro. Eu falei, pois então esforçai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aí eles já ficavam murchinhos, né, menino? Nossa, esforçar? Nossa! Esforçar para o quê? Renovação da mente. E nós só podemos fazer isso com o poder do Espírito Santo. E o objetivo nessa noite, irmãos, é mostrar a relação que existe entre a obra da redenção, do que o Senhor Jesus fez por nós, e a nossa maneira de viver aqui neste mundo. Paulo chega aqui no capítulo 12, então, antes nós temos o capítulo 1 até o 11. Do capítulo 1 até o 11 é a primeira parte da carta de Paulo aos Romanos. Então, é uma carta muito extensa, né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 11 é a primeira parte dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, aos cristãos que estavam lá. Então, nessa primeira parte, o que Paulo faz? Ele apresenta o evangelho que ele prega. E o que ele trata no capítulo 1 até o capítulo 11? Ele trata o quê? A perdição da raça humana. Ele trata como Deus justifica os pecadores pela graça, como ele alcança tanto os judeus quanto os gentios, mediante a obra completa de Cristo Jesus na cruz. A maneira, ele também mostra de que maneira aqueles que foram justificados devem andar, libertos do pecado, libertos da lei e pelo Espírito Santo. E ele explica como a nação de Israel fica dentro do plano de Deus, como a nação de Israel fica dentro desse plano de Deus, já que a salvação agora, ela foi estendida para todos, né? Graças a Deus. E essa salvação é pela graça. Nada é por causa de mérito. Nada que é por causa de nós mesmos. Tudo é pela graça. E as pessoas, é muito complicado explicar a graça. A gente não explica, a gente vive a graça do Senhor. E Paulo, então, fecha essa primeira parte da carta, onde que ele faz essa exposição, né? É bem extensa, uma exposição doutrinária. Então, vamos resumir aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11, mostra, né, em resumo, o que Deus fez por nós. Agora, no capítulo 12 até o capítulo 16, é de como nós devemos viver. Como nós, uma vez salvos, transformados, né, cheios do Espírito Santo, devemos viver aqui neste mundo. Nós somos abençoados, nós somos alcançados pela graça em Jesus. Então, aí, nós lemos aqui o primeiro versículo, rogo-vos, pois. E eu ouvi, irmãos, uma pregação do Augusto Nicodemos. Quem conhece? Eu gosto de ouvir Augusto Nicodemos. E ele, fazendo uma pregação dessa passagem, ele fala que o cristianismo, ele tem um diferencial. E para ele, o diferencial está em uma palavra. Eu achei interessante, como assim, numa palavra? Ele colocou assim, o cristianismo é a única religião que tem o pois. As outras não têm pois. A palavra pois. O que é esse pois? Pois, aqui ó, rogo-vos, pois. Por que a cristianismo só tem, é a única religião que tem a palavra pois? Você já observou isso aí? O hinduísmo não tem, o budismo tem, o espiritismo tem, só o cristianismo.
tem a palavra pois. E ele fez uma observação que eu nunca tinha pensado antes. Ele falou assim, olha, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, essa palavra, pois, em algumas versões tem portanto, não é? Portanto, ou pois, significa o quê? Ela faz a relação entre o que Deus fez por nós e como agora devemos viver. É como uma explicação. Então, em resumos, vamos entender. Nós éramos pecadores. Nós somos justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Deus nos deu o Espírito Santo. Mesmo que você e eu não fosse da descendência de Abraão, o que aconteceu conosco? Deus nos trouxe para dentro do seu povo, da sua família. Portanto, aí vem a palavra, portanto, ou pois, agora você vai andar assim. Por isso que eu falei com vocês, quando eu falava assim para os meus alunos, como que eles vão viver assim? Né? Que nós vamos ver isso agora. Se eles ainda não passaram pelo caminho estreito, não receberam o Espírito Santo, não foram alcançados pelo Evangelho. E Deus ainda falou ao meu coração que eu amo missões, para dizer para os irmãos que possamos ser despertados para nós cumprirmos o ID de Jesus. A nossa igreja é a igreja missionária, volta de Cristo. E nós temos que despertar para essa ordem que o Senhor nos deu, de anunciar o Evangelho, anunciar a volta de Cristo. E eu não sei se foi porque eu estava na beira da morte, na beiradinha, e o pastor Alvimar falou assim, ó gente, se vocês não fazem nada para o Senhor, então já está pronto para ir para o céu, né? Aí eu saí daqui falando para os irmãos, ó irmã, vamos fazer alguma coisa nesse ano, né minha filha? Vamos fazer alguma coisa para o Senhor, porque se não fizer nada, está pronto para ir para a glória. Não que seja ruim, é maravilhoso, mas nós temos muita coisa para fazer aqui, não é verdade? Muita coisa para fazer. E só quem consegue compreender que, pensa bem, nós já estávamos condenados, né? O Senhor nos tirou lá do inferno. Mas vamos imaginar que você recebe um diagnóstico que você vai morrer. É o que foi o meu caso, né? Mas assim, oi, Elaine, você pode ter uma convulsão lá na parte e morrer. Aí eu fiz, nesse caderninho aqui, irmãos, que está escrito, se eu morrer, eu escrevi aqui nesse caderninho, se eu morrer, mãe, cuida do Lucas. E fui colocando um tanto de coisa. E a gente fica numa depressão profunda. Agora eu estou rindo, né, meu filho? Mas pimenta no olho dos outros é refresco. Mas eu chorei bastante. Mas pensa, quando a gente passa por isso, a gente começa a pensar assim, nossa, se eu sair dessa, eu vou aproveitar cada momento, cada segundo, né? Eu vou fazer tudo o que eu sempre desejei fazer. Mas aqueles que são salvos, que têm o Espírito Santo, ele tem esse entendimento para fazer, para agradar a Deus, para fazer para Ele, para a glória dEle. Não por nós mesmos, não só para nós mesmos. Então, que nós possamos gastar a nossa vida para a glória de Deus, como se não houvesse o amanhã, não é assim que o mundo fala? Vamos ser felizes, gente, como não houvesse amanhã. Mas eles não vivem para a glória de Deus. E nós, eu e você, fomos resgatados, escolhidos, salvos para viver com propósito. Uma vida que vale a pena, uma vida de louvor e glória ao Senhor. Ah, essa vida é feliz de verdade. É por isso que o cristianismo é a única religião que tem essa conjunção, segundo Augusto Nicodemos. Então, as outras religiões, o que faz? Nas outras religiões, você experimenta. O que acontece nas outras religiões? Primeiro, você tem que fazer alguma coisa
para ser aceito por Deus ou pelaquela divindade, né? Você tem que para você ser salvo por aquele Deus ou aquela divindade, devendo seguir aquele conjunto de regras, né? Para no final da vida, então, dependendo se você foi fiel àquelas regras, né? Você poderá receber o favor desse Deus. É uma coisa muito incerta, não é? É uma coisa assustadora. Por isso que as pessoas não têm o contentamento, a felicidade verdadeira. Eu conheço muitas pessoas de outras religiões. E para elas, na cabeça delas, elas precisam fazer algo para o Senhor primeiro, para que o Senhor as salve. Então elas esmeram muito e fazem um trabalho até muito bem feito, sabe? De ajudar as pessoas, de fazer caridade e tudo, mas não é isso que vai salvá-las. É louvável, mas não é isso que vai conduzir elas a serem salvas, ao encontro do Senhor. Então é um movimento de baixo para cima. É a tentativa do homem alcançar a Deus. Olha só, é desesperador. E se no final das contas, como que eu vou saber? Eu que sou comedor de arroz e feijão, estou imperfeito? Será que o que eu estou fazendo é bom mesmo? Quem sou eu na fila do pão, né, menino? Para fazer alguma coisa para Deus me receber? Mas eles acreditam fielmente. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço tanta coisa legal. Mas será que quando elas deitam e colocam a cabeça no travesseiro, será que a consciência está tranquila? Será que se elas não acordar no outro dia, elas vão realmente estar com o Senhor? Então bate aquele, talvez bate, às vezes talvez não, né? Porque o mundo não quer Deus. Mas pensa, o cristianismo é completamente ao contrário. Deus faz primeiro uma coisa por nós. O Senhor, Deus perfeito, é que toma a iniciativa primeiro. Aí não tem nem como questionar, né, pastor? Que é isso, né? O próprio Deus toma a iniciativa por nós. Glória a Deus. Então, ele faz primeiro uma coisa para nós e em seguida ele fala assim, ele diz assim, com base em tudo que eu fiz por vocês, agora vocês vão viver dessa forma. Olha a diferença, é libertador. Você não vai fazer nada por sua conta, por causa do seu jeito, mas pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos ensina, nos dá o Espírito Santo, nos ensina e capacita a viver da maneira que Ele deseja. Então nós não precisamos nos sentir fracassados, não precisamos nos sentir assim, nossa, aflitos, desesperados. Sabe quando a pessoa faz muita coisa, mas mesmo assim ela está triste, ela fica descontente, porque ela não conseguiu compreender que não tem nada a ver com ela. Tem tudo a ver com o que Deus fez por nós. Tem tudo a ver com Cristo. Por isso que o cristianismo é diferente, é libertador, é um outro movimento, é de cima para baixo. É o Senhor alcançando a cada um de nós. Então a motivação do cristianismo nunca é o mérito, buscar o mérito, buscar agradar a Deus para obter a Deus alguma coisa. Não. É porque você foi aceito por Deus, Deus já se agradou, já te perdoou, que você foi movido por amor a Deus, você foi movido por gratidão a Deus, que você vai fazer o que tem que ser feito. Não é porque o fulano mandou você fazer, não é porque a minha mãe mandou você fazer, apesar que a gente tem que fazer o que a mãe manda também, não é verdade? Mas não é por causa disso, não é aquele negócio, é o que o Senhor fez por nós. Não tem como, irmãos, a gente compreender o que Deus fez por nós e ficar paralisado. Ficar assim, não tem como, não tem como. O cristianismo é a religião da graça. Em outras religiões, não é assim. Então, irmãos,
nós vamos agora para o que a gente leu aqui no capítulo 12. O Paulo, ele também, ele manda essa carta para a igreja de Roma, se preparando para... Ele não tinha ido para lá, ele estava se preparando para ir para lá, mas também estava preparando os irmãos de Roma, porque ele precisava de um apoio dos cristãos de lá para fazer uma obra missionária que ele me deixou assim. Eu lembrei todas as viagens missionárias que eu fazia, sabe? E ele estava pedindo o apoio dos cristãos de Roma para uma obra missionária que ele ia fazer na Espanha. Então, o desejo do coração de Paulo era alcançar a Espanha, era anunciar o Evangelho. E isso era tão ardente no meu coração, irmãos, de anunciar a palavra. No início, nossa, eu ficava cansada, eu ia para a pé, que nós ia evangelizar as crianças, nós dormíamos de madrugada, acordava cedo, era um cansaço, mas era tão satisfatório. E às vezes vai passando o tempo, e às vezes nós vamos esmurecendo. Mas o mesmo Espírito, que quando nós recebemos o Senhor Jesus, Ele habita em você hoje. E Ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer despertar você e eu, para fazermos a obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E aqui no capítulo 12, é a segunda parte da carta de Paulo. Paulo inicia, então, a segunda parte da sua carta, fazendo um pedido. Pedido para quem mesmo? Para os crentes de Roma. Para os crentes, os que já eram salvos. Apesar que tinham uns lá, né, menino? Que ainda duvidava de algumas coisas de Paulo, né? Do que ele pregava. Mas não vem ao caso. Então, ele faz um pedido para cada um de nós, para aqueles cristãos de Roma, com base em quê? Vamos ler lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, a base desse pedido foram as misericórdias de Deus. Então, por base nas misericórdias de Deus, que eu e você façam uma série de coisas. Vamos olhar algumas orientações, então, que Paulo dá aos crentes e de como nós, os crentes, deveríamos viver com base em tudo aquilo que ele expôs, do capítulo 1 até o capítulo 11, que é o que o Senhor fez por nós, que são as misericórdias do Senhor sobre nossa vida. A primeira orientação é um pedido. Ele diz... A palavra, ele coloca assim, rogo-vos. Então, quando ele chega a falar assim, você já viu alguém falar assim, rogo-vos? É muito difícil, não é? Nosso linguajar aqui é muito difícil falar assim, rogo-vos, irmãos. Mas essa palavra tem uma profundidade tão grande, irmãos. Significa uma solicitação, um pedido humilde. É uma súplica até. Sabe aquele negócio desesperador? Como, não tem como, você tem que fazer isso aí, meu filho. É um pedido assim desesperador. Ardia no coração de Paulo. Ele falou assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se você não foi movido por isso, você não é crente não, irmão. É pelas misericórdias de Deus, pelo que o Senhor fez por mim e por você, que eu peço para você uma coisa. E qual que é esse pedido? E essa palavra é muito profunda, ela é feita com fervor. E a base desse pedido são as misericórdias de Deus. E a palavra aqui, misericórdia, não está no singular, está no plural. São as que o Paulo relatou lá nos capítulos anteriores, e esses são os atos de misericórdia. Quais foram os atos de misericórdia de Deus para conosco? Olha lá, nós vimos, nós não lemos, mas do capítulo 1 até o 11, fala do chamado de Abraão, da eleição antes da fundação do mundo, a justificação pela fé sem as obras da lei, sobre o Espírito Santo, a libertação do pecado, a libertação da culpa da lei. São atos de misericórdias para com o pecador.
Então, com base nesses atos de misericórdia de Deus, que Paulo roga para que nós apresente os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E essa apresentação aqui do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável é resultado daquilo que Deus fez por nós. Esse pedido só é possível realizar pelo que Deus fez por nós. Não tem como uma pessoa apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável se ela não for crente, se ela não for salva, se ela não tiver o Espírito Santo, se ela não foi despertada, não foi, né, alcançada pelo Evangelho. Então, olha só, Paulo faz um paralelo e ele usa uma linguagem do Antigo Testamento. Então, ele usa várias palavras que remetem os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Apresentais os vossos corpos. O que era apresentado lá na Antiga Aliança? Os animais. Mas nós estamos vivos. Eles eram apresentados mortos. Quanto trabalho que era feito. Pensa bem, quantos animais eram mortos para poder oferecer a Deus, para Deus aceitar. Mas o Senhor Jesus, o Cordeiro Santo, ele morreu por uma vez só, para ninguém mais fazer nada disso. Glória a Deus. Então, olha só, ele faz essa relação, e é algo muito sério. Olha só, apresentar. O que o sacerdote fazia quando trazia um animal para o altar diante de Deus como sacrifício? O corpo se refere ao corpo de um animal que seria morto e depois queimado completamente em cima do altar, que era o sacrifício. No final do verso, o Paulo fala sobre o culto, ou seja, Paulo faz um paralelo dos sacrifícios do Antigo Testamento. E isso ele está pedindo que os cristãos, isso que ele está pedindo aos cristãos é ilustrado com essa linguagem. Como se ele dissesse assim, ó, irmãos, da mesma maneira que lá no Antigo Testamento, os animais eram oferecidos, eram apresentados a Deus completamente, inteiramente, eram mortos e em seguida eram queimados, consumidos no altar, aquela fumaça subia, aquela carne que era queimada subia, essa fumaça, né? Chegava até Deus e era agradável a Deus. Da mesma forma, vocês deverão apresentar, mas não animais, mas vocês mesmos. Vocês mesmos no altar de Deus, como sacrifício vivo. Santo, por quê? Sem defeito. Uai, Elaine, mas aí não está no sal, que nós temos uns defeitinhos demais, né, meu filho? Nós ainda temos a velha natureza. Mas o que eu acabei de falar não é pelo que nós fazemos, mas pelo que o Senhor começou na sua vida. Porque aquele que começou a obra em nós, ele é fiel para completar. E nós estamos passando no processo de aperfeiçoamento, chamado santificação. O Abner chegou aqui uma vez e falou sobre isso. Sobre a luta entre a carne e o espírito. Nós temos ainda essa responsabilidade de lutarmos, né? De vivermos no espírito. O que mais nós alimentamos é o que vai se fortalecer na nossa vida. Se você alimenta mais o seu espírito, você vai ficar mais forte, mas se você alimenta a carne, você vai enfraquecer. Não tem como você oferecer a sua vida a Cristo como sacrifício vivo, santo, agradável, de jeito maneira. Deus vai receber como um cheiro suave, como era antigamente? Ô, irmãos, nosso Deus ele é muito perfeito. Talvez você faça alguma coisa para mim, eu vou aceitar, né? Quem sou eu, né? Mas Deus não aceita, não. De qualquer maneira. Por isso que ele fala do corpo. O corpo significa tudo
que nós temos, tudo que nós somos, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa personalidade, as nossas emoções, os nossos dons, as nossas habilidades, tudo que temos, tudo que somos, é por completo. O Senhor deseja que você se apresente o seu corpo completamente no altar do Senhor. Sem defeito, ou seja, aperfeiçoados com base nos atos de Deus, e Deus irá se agradar da sua entrega voluntária do corpo de vocês a Ele. Aleluia, Jesus. Que nós possamos entregar a nossa vida por inteiro. Se apresente a Deus, meus irmãos, como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo é em contraste com os animais que eram apresentados mortos. Significa que viveremos no altar de Deus totalmente à disposição dEle. Viveremos nesse mundo no estado de entrega absoluta. Rogo-vos pelo que Cristo fez por nós. Morreu e ressuscitou, nos justificou, nos perdoou todas as nossas ofensas. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu a promessa da vida eterna. E com base nisso, a partir de hoje, meus irmãos, que vocês possam se entregar sem reservas, completamente a Deus, ofertando ao Senhor, colocando à disposição de Deus. Não tem como uma pessoa que entendeu as misericórdias de Deus, sendo a primeira reação dela, não seja essa entrega. Senhor, eis-me aqui. Ó Senhor, o Senhor já mandou o seu filho, assumiu o meu lugar no altar do Calvário. Então, o que me resta, Senhor, é me entregar a minha vida, o meu corpo, tudo que sou ao Senhor, para viver para a tua glória e para te servir de todo o meu coração. Que essa seja a sua oração, meu irmão. Em seguida, Paulo expande o que ele quer dizer dessa entrega, como sendo o vosso culto racional. Não vou me estender para não delongar, mas o culto racional pode ter vários entendimentos, né, vamos dizer. Mas eu coloquei aqui que o culto racional, alguns pensam que é a sua vida lá fora, né, a sua vida, seu dia a dia, o seu cotidiano. Alguns têm um entendimento que é esse culto público que nós temos aqui, né? Mas, enfim, o nosso culto, irmãos, começa quando nós acordamos. Nós vamos para o culto, vamos para o serviço, ou é na nossa casa. Nossa vida é um culto ao Senhor. Então, vamos colocar assim, tá? O culto feito com a mente. O racional significa com a mente, com entendimento, ao contrário daqueles animais que eram irracionais. Vocês agora são pessoas inteligentes, são pessoas conscientes, que voluntariamente se apresentam a Deus. Vocês entenderam, compreenderam as misericórdias de Deus. Mas a palavra racional também vai muito além disso, de racionalidade, de mente, de inteligência, de compreensão. A palavra racional significa espiritual. Fazendo um paralelo lá no Antigo Testamento, como que era o culto lá? Era cheio de como é que eu vou falar? Rituais, né? Tinha todo um processo, todo um mecanismo, toda uma coisa material, né? Então, aqui significa espiritual em contraste com a materialidade do culto que era feito no Antigo Testamento, que havia um cerimonial, que era um culto muito visual. E agora que Cristo foi oferecido na cruz, fazendo cessar esse culto cerimonial, agora o culto do cristão é um culto espiritual,
que eu e você possamos viver aqui na igreja, cultuando ao Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que possamos viver em espírito e em verdade. Amém? Podemos perguntar para Deus: Senhor, a minha vida tem sido como desse animal que foi entregue lá nesse altar? Será que eu estou sendo esse sacrifício entregue no altar, Senhor? Que era totalmente consumido, que era consumido e a fumaça ia até as narinas do Senhor, o Senhor se agradava, recebia como cheiro suave. Será que a sua vida e a minha vida tem sido isso de fato? Nós que somos do louvor, devemos tomar muito cuidado que nós louvamos, mas não só nós, né? A igreja toda. Por isso que nós temos esse cuidado de escolher as canções. Tem uma música aí que fala, né? Nós gastamos a nossa vida. É por isso que nós gastamos a nossa vida. Será que nós estamos gastando a nossa vida com um propósito que glorifica ao Senhor de fato? E aí, eu pensei muito no domingo passado. Nossa, até falei com o Lucas. Lucas, você vai crescer, meu filho. Você vai fazer alguma coisa para o Senhor. Mas ele tem que entender ainda, né? Os atos de misericórdia do Senhor. É o que nos move, irmãos. E se você não sente esse despertar, esse encorajamento de fazer algo para o Senhor, de se entregar ao Senhor, né? Igual eu falei com Deus, assim, Deus, eu vejo tantas pessoas com tantos dons, né? Quem sou eu? Mas o Senhor, eu não sei fazer isso. Às vezes o pastor ou algum líder chama a gente para fazer alguma coisa, que a gente não tem aquela habilidade como o outro irmão. Mas aí a gente acaba fazendo e falando com o Senhor, Senhor, me dê sabedoria para fazer. Então a gente tem que estar disponível, né? Então, se você ainda não tem esse despertamento, você não está sendo encorajado, não está sendo mexido aí pelo Espírito Santo, você pode buscá-lo. O Senhor Jesus está aqui como uma fonte inesgotável para te abençoar. Que possamos ir à fonte, que é o Senhor Jesus, que Ele venha jorrar na minha vida, na sua vida, esse desejo de fazer a vontade do Senhor, de você se entregar ao Senhor. Mas eu vou deixar para amanhã, viu, Elaine? Eu nem vou falar, mas veio isso no meu coração. Eu falei com o filho de uma pessoa que tinha acabado de falecer e o sonho dele era que a família dele servisse ao Senhor quando ele estava em vida. O sonho dele. E o filho dele estava lá no caixão. E aí veio no meu coração assim, vai lá, evangeliza ele agora. Fala, faz o pedido. Vai lá, faz o apelo. E eu assim, nossa, será que é o momento, né? Um momento tão delicado. Pensa bem. Eu falei assim, meu filho, tudo bem? A gente já fica tremendo. Por que você não entrega sua vida ao Senhor Jesus? Você que já conhece a palavra, seu pai ministrava a palavra. Hoje não. Hoje não. Quem sabe, né, outro dia, né? Então, a gente pensa assim, a mesma coisa. Senhor, hoje não. Talvez, quem sabe, um outro dia. Mas que nós possamos refletir e pedir a Deus, será que eu vou ter outro dia? Irmãos, eu não estou falando que vocês vão perder a salvação, não. Nós não vamos perder a salvação. Entende? Mas vocês estão, às vezes você perde a oportunidade de fazer algo para o Senhor. E quando nós nos oferecemos com um sacrifício vivo, santo e agradável, quem é mais abençoado não é Deus não, gente, é nós mesmos. Não é? É nós mesmos. Só de ver o Lucas no meu colo, eu lembro, né, o Abner estava falando assim, não, Helena, aquele acampamento que a gente foi no carnaval foi uma bênção. E foi mesmo, foi um dia de entrega ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor ali em oração. Foi maravilhoso a comunhão com os irmãos. E ali cada um teve a oportunidade de orar. E eu coloquei as minhas mãos para o céu, assim, tinha uma mata lá, muito coisa, nós fomos até no monte. E eu clamava ao Senhor, Senhor, me dê um filho, me dá filho, Senhor.
o Senhor, quando é a vontade do Senhor, Ele nos concede. E Ele me concedeu. E eu olho assim, sabe? Oh Deus, o Senhor me deu essa riqueza. E eu considero meu filho de grande valor. Quem não tem um filho como um grande valor? Mais valoroso ainda é Cristo Jesus para a nossa vida. Que nos deu essa bênção. Que nos deu a bênção da salvação. Que nem se compara com um filho. Nem se compara. E pelo que o Senhor fez por nós, irmãos, é que possamos pedir ao Senhor que desperte em nós essa entrega, que possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Nós temos consciência por que alguns cristãos continuam enfadados, sentindo aquele peso da responsabilidade, de serviço, de obra, de fazer aquilo que Deus quer. Muitas vezes é por causa do pecado. Muitas vezes é por causa do pecado. Porque ainda não compreendeu. É salvo, mas não compreendeu o porquê que eu não posso viver dessa maneira mais. O porquê que eu não posso agir dessa forma mais. Porque hoje eu sou em Cristo Jesus uma nova criatura. Não vou me render, que aí nós vamos continuar aqui, que é o outro pedido, né? Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformar com este mundo. Aí nós éramos pecadores, vivíamos escravos do pecado, vivíamos nesse mundo tenebroso. Nós fazíamos só o que não presta. Quando nós entendemos, nós somos salvos, agora nós temos que mudar, né? Se você mentia, não mente mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você prostituía, não prostitui mais. Você tem o Espírito Santo habitando em você. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como que nós vamos cultuar ao Senhor se nós alimentamos a nosso corpo, que é tudo que somos, com porcarias, com lavagem de porcos? Nós ficamos o tempo todo na televisão, que eu nem vou comentar. Alguns cristãos se alimentam de tantas coisas que estão na internet, na televisão, em vídeos, e chega aqui no templo, na igreja, para cultuar o Senhor. Como que vai apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? A mente está longe. Aí o pastor fala assim, fala amém, irmãos. Aí, amém. Vivo, misericórdia. Nós estamos lutando. Eu estou falando que, né? Mas assim, é tudo que temos, tudo que somos. Lá no mundão, como minha mãe fala, lá no mundão era diferente, né? Nós ficávamos, era a madrugada, né? Apesar que eu não ficava, né, gente? Minha mãe ficava. Eu era do mundo, mas eu era esquisita. Era tipo pastor. Eu não sabia viver lá no mundo, assim, dançando e tudo. Mas como que era lá no mundo? Fazia tudo e mais um pouco. Não cansava, não. Passava a noite toda dançando. Aí chega na igreja, tira o pé do chão, irmãos, vamos louvar o Senhor. Estou falando dos irmãos que não podem, né, irmão Malúcio? Tem certeza, né, irmão Malúcio? Você tem vontade, né? Misericórdia, irmãos. Esforçai-vos para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável. Agora, pensa bem, gente, a vontade de Deus, ela é boa porque é boa. Perfeita porque é perfeita mesmo. E agradável. É o desejo que todo cristão quer. Mas essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus está referindo à palavra de Deus? É também, não é? A vontade que está escrita aqui na vontade de Deus. Mas também é a vontade de Deus para a sua vida, em particular. É uma provisão, uma bênção especial. Deus tem bênçãos. O pastor Charles sempre falava isso comigo, que existem bênçãos que é individuais, é para você.
É uma vontade boa, perfeita e agradável. E tem pessoas que estão perdendo a oportunidade de viver essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, na sua vida, na sua individualidade. Porque não se esforça para renovar a vossa mente. Está lá se moldando as coisas do mundo, a mente está contaminada, não se esforça. É esforçar, irmãos. Esforçar. Eu estou cansada, mas eu vou para o culto e eu vou oferecer o meu melhor ao Senhor. Porque eu creio que o Senhor vai renovar essa força. Ou eu não estou sabendo pregar não, mas eu vou fazer o meu melhor, tadinho. Mas eu vou fazer a vontade do Senhor. E como que Deus se alegra. E nós também ficamos contentes de servir ao Senhor. De servir os irmãos. É muito bom. E nós vamos para outra parte aqui, irmãos. Porque aí vem também, eu não vou conseguir falar tudo, mas vou resumir. Aí vai falar aqui, no versículo, a partir do versículo 3, os dons espirituais. Que é os dons que o Senhor concedeu a cada um de nós. E tem crente que fala que não tem dom. É a mesma coisa de falar que Deus não é criativo, né? Pensa bem, Deus criou o povo dele sem criatividade? Claro que não. Deus concedeu ao seu povo dons específicos. Mas às vezes a pessoa não sabe, ou então tem medo, né? Eu não vou fazer isso não, porque o fulano faz melhor. Que bom que ele faz melhor. Porque é isso que Paulo fala aqui, que a gente tem que fazer, exercer os nossos dons com moderação. Porque tem gente que faz querendo competir e falar assim, nossa, mas eu sou o cara. Nossa, gente, se eu tivesse ali naquele ministério, o negócio não estava assim não. Não é? Tem crente que é assim. E nós não temos que ser assim. Nós temos que ser moderados. Porque sempre vai ter alguém que vai te ministrar. Vai ministrar o seu coração, que vai ser, como eu vou colocar, melhor, né? Mais habilitado. Não é que você é menor, inferior, você entende? É porque o Senhor distribui esses dons. Não é porque um é melhor, um é pior. É para que a igreja ela seja edificada. Né? Pensa bem, se um só fazer tudo, não tem como, uma pessoa não tem todos os dons, senão ali ia ser a própria igreja, o próprio corpo de Cristo, não é? Não, todos nós somos a parte que forma o corpo de Cristo, como o pastor falou no domingo passado. Então é por isso que nós devemos exercer, e não pensando assim, nossa, o dele é melhor, o meu é pior. Não. E esse dom que Deus vai falar com você, porque você vai perguntar para Deus, qual que é esse propósito na sua vida? Qual que é esse dom que você tem? Ô Deus, o que eu vou fazer? Você vai entrar no secreto e vai perguntar para Deus, Deus, o que eu vou fazer esse ano e todos os dias da minha vida? Porque o Senhor é o dono dos meus dias. Eu não sei o dia que eu vou para a glória, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero contar cada dia para a sua glória. Você vai falar e Deus vai te revelar, porque o Senhor ele é poderoso, ele é perfeito, ele é o mais interessado que a igreja dele seja edificada. É o capiroto que não quer que a igreja dele avance. Mas ele já sabe que ele é derrotado, ela vai avançar. Mas que você possa aproveitar esse tempo aqui. E quando Deus falar com você, você vai fazer em obediência e com base nas misericórdias de Deus, pelo que Ele fez na sua vida. Não porque para se gloriar. Não. Para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. E eu gostaria de ler, eu não vou conseguir falar tudo aqui, né? Aqui vai falar, né, dos dons. Tem outras cartas que falam sobre os dons espirituais, mas olha só. Tem o dom daquele que... Da exortação. Da exortação não é só repreender, né, Tim? Exortação é aquela pessoa que te dá um ânimo, né, menino? Tem pessoas que são assim. Eu não consigo ser tanto assim, mas o outro consegue. Quando eu estava no hospital, as irmãs mandavam mensagem, me davam um ânimo. Às vezes você tem esse dom
de animar, encorajar o irmão. Igual quando eu saí do domingo aqui, pastor, eu já encorajei um tanto de pessoas. Ó, irmã, acorda para a vida, irmã. Ó, cuidado, hein? Ó, e a irmã nem veio, misericórdia, irmão. Eu tenho que ligar para ela. Então, a gente tem que encorajar os irmãos. Tem os irmãos que têm o dom de contribuir. Igual o pastor Leonardo, não sei se eu podia falar, ele falou. Elaine, o que você precisar, pode contar comigo. É um pastor que está disponível a contribuir. Ele ama contribuir, gente. Então não perde a bênção, não, irmãos. Né? Ele sempre fala isso. Então, às vezes tem que ficar assim, implorando para os irmãos fazer alguma coisa para o Senhor. Eles não estão fazendo nada para mim, nem para o pastor Charles, nem para o presbítero Hamilton, não é verdade? É para Deus. Todas as coisas que nós fazemos, até a sua louça, quando você lava, Marluz, nós estamos fazendo como se para Deus. E o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Eu gostaria que os irmãos vão ler esse versículo para finalizar. Romanos 11, 33 ao 36. Vamos ler? Diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E eu vou terminar aqui, irmãos. Eu escrevi muitas coisas aqui, mas eu não vou continuar, porque eu creio que o Senhor vai falar muito melhor do que eu consiga expressar aqui na frente. E eu vou orar com os irmãos. Quando eu vi para o Evangelho, eu falo muito de uma amiga minha que é cunhada, né? Essa cunhada, tia Penha, né? A tia Penha, irmãos, é uma pessoa que me ajudou no início da minha vida cristã. E ela que me discipulava, ela tem o dom do discipulado. E o discipulado é aquele dom assim, todos nós temos essa ordem, né? Ir de fazer discípulos. Isso aí nem é porque você tem dom, não tem. Nós precisamos de fazer discípulos. E ela tinha uma forma muito especial, porque ela se tornou a minha amiga. E amigo de verdade é aquele que fala aquilo, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus se agrada, né? E ela falava tantas coisas para mim, me repreendendo, mas também me exortando. E uma das coisas que ela me ensinou, na época, quando eu estava fazendo faculdade, eu fiquei desempregada 6 meses. E eu ia trancar minha faculdade. E eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, né, trabalhar e tudo. Mas eu fiquei 6 meses desempregada, irmãos, eu não consegui emprego em lugar nenhum. Vocês sabem que em lugar nenhum? Aí ela chegou em mim e falou assim, Elaine, por que você não vai... por que você não vai evangelizar nas creches? Vai falar de Jesus lá nas creches? Eu acho que Deus não quer que você trabalhe, não. Aí eu pensei, a crente ficou doida, né? Fiquei pensando, né? Que a gente, no início, a gente pensa, esses caras estão tudo doidos. E hoje eu entendo que as coisas de Deus é assim. É que a gente acha que é loucura, mas não é, não. Não é, não. Ela falou assim, por que você não vai trabalhar para Deus? Eu pensei, como é que eu vou pagar a faculdade, meu Deus, indo para a creche evangelizar, meu Deus do céu. Eu ficava assim, né? Mas porque a gente não entende que as coisas do Senhor são espirituais, é pela fé, né? A fé que o Senhor... E ela exerceu isso com fé. E aí, eu fui e falei com Deus. Ela falou assim, ora a Deus, às vezes Deus não quer que você trabalhe. E aí, irmãos, eu sempre orava e buscava e nada. Mas aí eu fiz uma oração de todo o meu coração. Eu ajoelhei lá, onde é a minha garagem hoje. Eu falei assim, Senhor, a minha amiga falou que o Senhor não quer que eu trabalhe. Mas eu preciso pagar a faculdade para terminar a faculdade. Mas eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? Eu estou colocando diante do Senhor, que o Senhor
quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Me fala, Senhor. E aí, no outro dia, eu cheguei na faculdade, devendo, tudo, naquela complicação. Aí veio uma irmã, uma amiga minha, e falou assim: Elaine, está precisando de professor lá no sócio-educativo. É onde que os meninos adolescentes ficam presos. Falei, misericórdia. Aí ela, é só você mandar o currículo. Aí eu no meu coração, eu vou mandar o currículo, eles não vão ler mesmo, porque não é da vontade de Deus ir para lá, né, gente? Me ajuda aí, eu pensando. Aí eu mandei o currículo, me chamaram. Aí eu falei, não, Deus, você quer que eu já tinha orado, né? Foi assim, foi rápido, né? Deus às vezes atende rápido. Nossa, o Senhor quer que eu trabalhe lá? E era poucas aulas, não dava nem para pagar a faculdade. E eu fui assim mesmo. E foi um ano lá no sócio educativo, irmão. Foi um ano de luta. Você sabe que é luta? Mas, em todos esses dias de luta, eu orava a Deus, Deus, eu quero sair daqui. Mas Deus falou, você vai. Eu ia para a sala, aqueles meninos falavam assim, professora, nós vamos te matar, você vai para o quinto dos infernos, professora. Aí eu falei, misericórdia, e eu levava a melhor aula, eu dava aula de artes, eu fazia a melhor aula, e nada de conquistar aqueles meninos. E o Senhor falava, você vai pregar para eles. E eu, como é que eu vou pregar para eles, gente? Se eles vão falar que eles vão me matar quando sair daqui? Eles me odiavam. E a gente fica assim querendo revidar também, que vocês que vão para o quinto dos infernos. E a gente ficava bravo, né? E Deus, não, você vai. E, irmãos, é isso que quando veio no meu coração, porque foram dias que marcaram a minha vida aqui. Eu não posso escrever, mas eu estou falando. Foram dias que marcaram a minha vida aqui. Foram muitas pessoas que ouviram a palavra de Jesus. Esse menino, muitos adolescentes receberam a Cristo. E eu até falei, quando o pastor falou assim sobre o crescimento que dá ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu nem sei onde que estão os meus frutos, né, por aí. Mas eu sei que tem fruto por aí. E eu lembrei desses dias, que foram dias desafiadores, mas foram de muitas bênçãos. Porque esse que me ameaçava, quando eu falei de Jesus para ele, falei assim, eu não vou para o quinto dos infernos, não. E ele jogava minhas atividades no chão, e eu pegava, recolhia, eu falava assim, gente, eu falava do amor de Deus, eles me ignoravam, eles riam da minha cara, eu nem vou comentar. Mas Deus foi fazendo a obra, e ele me pediu perdão, e ele recebeu a Cristo naquela sala. Aí eu falei assim, você quer mesmo receber Jesus ou você está me zoando? Né? Aí eu no meu coração, se está zoando ou não, ele vai falar então, com a boca confessar, e ele confessou naquele dia. E aí, gente, saí toda alegre, nunca mais vou ser ameaçada, graças a Deus. Primeiro a gente pensa assim, Senhor, ele foi salvo, ele é salvo em Cristo Jesus. E aí quando ele saiu, ele me abraçou. Ele falou, sua professora, você me perdoa por tudo que eu falei para a senhora? Aí eu fiquei tão feliz, e Deus me foi trazendo a memória desses dias que eu vivi lá. Às vezes Deus vai colocar você em lugares desafiadores, seja aqui na igreja, né, ou seja no seu trabalho, na sua casa, mas Deus vai te sustentar. Mas se entregue, deixa Deus trabalhar na sua vida, faça algo para o Senhor, se ofereça ao Senhor, se entregue como sacrifício. Vivo, santo, agradável, vale a pena. Vale a pena. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a memória, ó Deus, a cada um de nós, venha nos trazer, colocar na nossa memória aquilo, Senhor, que nós temos te pedido no secreto, Senhor. Aquilo, ó Deus, que não temos vencido, ó Pai, na nossa vida cristã, que tem sido um desafio, ó Deus, para viver, ó Deus, a vida do Senhor aqui na terra. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar nas nossas dificuldades, que o Senhor venha nos ajudar a vencer o pecado. Ó Deus, venha nos ajudar, ó Deus, a viver, ó Deus, para a Tua glória. Que o Senhor, ó Deus, venha como uma chuva sobre as nossas vidas, derramando essas bênçãos, esse entendimento da Tua palavra,
palavra, essa compreensão, Senhor, racional, e que possamos nos levantar, Senhor, como atalaias, como servos do Senhor, ó Deus, nesse tempo para exercer aquilo que o Senhor, ó Deus, já projetou para a nossa vida, que estejamos debaixo da tua boa, perfeita, agradável vontade, que o nome de Jesus venha ser glorificado. Ó Deus, abençoe os teus jovens, abençoe as suas crianças, os pais aqui, Senhor, as famílias aqui representadas. Desperta-nos, ó Deus, para encorajar outras pessoas, para discipularmos outras vidas, para fazermos a tua obra aqui nesse lugar. No nome santo de Jesus, nós confiamos tão somente no Senhor, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, que nós somos dependentes do Senhor. Faça o teu querer em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, te louvo por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém.